Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos vocês pela compreensão que tiveram no meu último vídeo, que, como vocês já sabem, eu tive que repostá-lo porque eu tive alguns problemas, né? Devido a algumas palavras nele e tudo mais. E com isso eu repostei para não ter todo aquele trabalho perdido. E muitos de vocês me mandaram comentários, me apoiando, sendo compreensivos e tudo mais. Então eu queria deixar aqui o meu agradecimento por isso. E só para conhecimento, a maioria dos meus vídeos que eu gravo aqui, eu gravo no período da noite, né? Só que justamente hoje eu estou gravando de dia. Então se vocês ouvirem uns piados de passarinho, tá? Relevem que como é de dia, eles estão tudo aí cantando, tá? Eu tô avisando para vocês não estranharem e também achar que eu crio passarinho, que eu mantenho passarinho na gaiola, tá? Não, pelo amor de Deus, é os passarinhos que estão soltos aqui e eles estão aí, estão piando e provavelmente vocês vão escutar. Bom, e no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Sena Aysal, que ocorreu na Turquia no ano de 2018. Antes de mais nada, como vocês já sabem, eu peço para que, se puderem, deixem um like e um comentário que me ajuda muito. E se você está chegando no canal agora e obviamente não é inscrito, se inscreve aí que me ajuda mais ainda. O meu muito obrigado novamente a todos vocês. E então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Hakan e Sena Aysal eram um casal turco que já estavam juntos há alguns anos. Na época dos fatos, Hakan tinha 41 anos, enquanto que Sena tinha 33 e estava grávida de 7 meses. No dia 19 de junho de 2018, Sena foi convencida pelo marido a escalar um penhasco para tirar fotos. Eles estavam de férias no distrito de Fethiye, na província de Muğla, no sudeste da Turquia, e o penhasco fazia parte da excursão, sendo que esse local tem uma vista muito bonita. Após aceitar subir esse penhasco, Sena caiu de uma altura de cerca de 300 metros nas rochas que ficam abaixo do local. Assim que Hakan pediu por ajuda, avisando sobre a queda da esposa, foram enviadas diversas equipes de resgate para o local. Mas, infelizmente, já era tarde e Sena não resistiu aos ferimentos. Segundo as autoridades, a mulher faleceu durante a tentativa de resgate pelos bombeiros. O bebê que ela carregava também não resistiu e foi a óbito junto com a mãe. Durante toda a tentativa de resgate de Sena, Hakan se mostrou bem abalado com tudo aquilo. É dito que o homem não parava de chorar e dizia que não conseguiria viver sem a esposa. O corpo de Sena foi levado para uma autópsia, que constatou que ela não havia ingerido álcool ou qualquer outra substância que pudesse ter alterado seus sentidos e contribuído para que ela caísse do penhasco. Foi constatado também que a causa do seu óbito foi devido a inúmeras fraturas que ela sofreu após ter se chocado com as rochas que estavam logo abaixo do penhasco. Sena Aysal foi velada e enterrada na cidade de Istambul, na Turquia. A cerimônia de despedida contou com a presença de familiares e amigos, e Hakan ainda se demonstrava muito abalado. Apesar de toda essa demonstração de tristeza e abalo, haviam suspeitas de que Hakan estivesse por trás da queda de sua esposa. Essas suspeitas surgiram depois que fotos do casal foram compartilhadas em reportagens e despertaram a memória de um turista que estava próximo do local onde Sena havia caído. Esse turista tinha consigo uma gravação que ele mesmo fez, onde mostra o casal, a Sena e o Hakan se aproximando da ponta do penhasco. E nesse momento, o Hakan começou a demonstrar um comportamento muito suspeito. O turista comunicou às autoridades a respeito das suas suspeitas e também entregou seu vídeo para eles e eles passaram a investigar o caso. Se não bastasse isso, poucos dias após o falecimento da esposa, Hakan entrou com um pedido no seguro de vida que estava no nome de Sena para que ele pudesse receber o dinheiro o mais rápido possível. O homem fez várias tentativas de saque, e isso acabou colocando no radar das autoridades, já que pouco tempo antes ele se mostrava extremamente abalado, ao ponto de mal conseguir falar, e agora o seu único objetivo era somente esse dinheiro. A partir daí, uma acusação começou a ser formulada, tendo como prova principal
o vídeo que o turista entregou às autoridades. Nessa acusação, os promotores afirmaram que Hakan havia planejado tudo, tendo inscrito a sua esposa em um seguro de acidentes pessoais com um valor de 400 mil liras turcas, cerca de 70 mil reais no câmbio atual, sendo ele próprio o único beneficiário. Apesar de ter sido formalmente acusado pelo crime, Hakan continuou em liberdade enquanto que as autoridades investigavam o caso mais a fundo em busca de provas. Somente em novembro de 2020, 2 anos depois da queda de Senna do penhasco, é que Hakan Aysal foi preso suspeito de tê-la empurrado. Depois de preso, Hakan foi enviado ao Instituto de Medicina Legal de Istambul. Ele passou por diversas avaliações psiquiátricas para determinar se ele era mentalmente são ou se tinha algum desvio. No entanto, o relatório de sanidade solicitado não foi produzido, apesar de ter sido constatado por alguns médicos à primeira vista de que ele não possuía nenhum problema mental. Posteriormente, a defesa de Hakan acabou usando essa ausência do relatório para contestar a análise psiquiátrica e alegar que ele tinha sim um problema mental. A polícia indicou que, realmente, o homem teria mesmo cometido o crime para obter o valor do seguro de vida no nome da esposa de 400 mil liras turcas. As investigações mostraram que o homem assinou os contratos do seguro com a sua própria assinatura, sem a presença de sua esposa. Segundo os policiais, como o casal já eram clientes conhecidos do banco, a transação foi feita com a aprovação dos funcionários, sem nenhuma contestação. Ainda, de acordo com as investigações, o casal ficou sentado em uma pedra próxima ao penhasco por cerca de 3 horas, até que Hakan, ao se certificar que não havia ninguém por perto, empurrou Senna do penhasco. Minutos antes de empurrá-la, o homem chegou a tirar algumas fotos com a esposa no local, e em uma delas, ele aparece bastante sorridente. A polícia revelou também que Senna tinha muito medo de altura e teve que ser convencida pelo marido para subir até o penhasco, pois ela não queria ir nesse passeio. Ele ainda a convenceu a ir bem para a beira do penhasco, com o pretexto de tirar uma selfie com ela, antes de empurrá-la. Após ter empurrado a esposa, Hakan ainda aguardou por alguns minutos antes de chamar o resgate, pois ele sabia que, a cada minuto que se passava, as chances de sua esposa ser resgatada com vida eram mínimas. Em seu primeiro depoimento, Hakan Aysal disse à polícia que a sua esposa escorregou enquanto eles tiravam fotos e que isso foi apenas um acidente. Segundo ele, após uma selfie, a sua esposa pediu que ele pegasse o seu celular em sua bolsa. Ele disse que, ao se levantar para pegar a bolsa da esposa, ele ouviu o grito dela e quando ele olhou para trás, ela já havia escorregado do penhasco. Após ter sido preso, um processo criminal foi aberto contra o homem e ele foi acusado de um crime premeditado. Em 15 de fevereiro de 2021, se deu início ao julgamento de Hakan Aysal no Tribunal Penal de Fethiye. No tribunal, a acusação afirmou que Hakan havia feito um seguro de vida no nome da esposa já com a intenção de cometer o crime para ficar com todo o dinheiro da indenização. Esse seguro teria sido feito cerca de 2 meses antes deles se casarem e sem o consentimento e conhecimento da vítima. Ainda de acordo com a acusação, Hakan levou a sua esposa grávida de Kushadasi, onde eles estavam passando as férias, para Fethiye, sob o pretexto de comemorar um feriado com seu irmão. Em Fethiye, Hakan convenceu Senna a subir com ele até o penhasco, já na intenção de simular um acidente. Já a defesa de Hakan argumentou que não haviam provas concretas de que ele tinha cometido o crime. A defesa disse ainda que haviam inúmeras dúvidas a respeito do caso e que, por isso, não se poderia condenar ninguém. Esses argumentos da defesa não foram aceitos pelo tribunal do júri e Hakan Aysal foi condenado à prisão perpétua pela maioria dos votos. Após a sua condenação, Hakan disse que era inocente e que sofria de problemas mentais. Pouco tempo depois de ter sido condenado, a defesa de Hakan entrou com um recurso no Tribunal de Apelação. O tribunal rejeitou o recurso e deu à defesa o direito de recorrer da decisão no prazo de 15 dias. A defesa afirmou que não iria desistir e que, diante dos acontecimentos, era necessário que o tribunal reconsiderasse o caso e que iriam até as últimas instâncias se isso não acontecesse.
Foi então que uma grande reviravolta no processo criminal ocorreu. A defesa se utilizou do argumento de que, como não havia um relatório oficial a respeito da sanidade mental de Hakan, a pena dele deveria ser anulada. A corte responsável aceitou essa apelação e anulou a decisão de prisão perpétua do tribunal local, decidindo que o homem deveria ser julgado novamente. Em resposta à anulação da prisão, a Instituição de Medicina Forense de Istambul disse que realizou sim um relatório e que o acusado sabia exatamente o que estava fazendo quando tirou a vida de sua esposa e de seu filho. A corte que anulou a pena entendeu que o relatório foi preparado pelo órgão errado e os direitos legais do acusado não foram respeitados como deveriam ser. Com isso, foi decidido por unanimidade que a sentença fosse revogada. A anulação da sentença de Hakan Ünal repercutiu por toda a Turquia e, posteriormente, em outros países onde algumas pessoas acompanhavam o caso. Alguns noticiários afirmaram que o homem estava tentando escapar da punição usando a desculpa de que era um doente mental. O jornal britânico The Mirror noticiou todo o processo do crime e afirmou que o homem empurrou a sua esposa grávida do penhasco para receber o dinheiro do seguro e ainda contestava sua punição. O jornal News Media Empire também fez uma matéria sobre o caso, dizendo que Hakan estava tentando uma jogada para se livrar da prisão. Devido a toda essa repercussão do caso, Hakan passou a ser ofendido por diversas pessoas nas redes sociais que acompanhavam a história. Com isso, o homem decidiu processar a todos que o ofendeu. O objetivo dele era tirar o máximo de dinheiro possível que conseguisse dessas pessoas para pagar por sua defesa. De acordo com a imprensa turca, Hakan estaria esperando conseguir cerca de 5.000 liras por cada pessoa que o insultou nas redes sociais. Um dos seus alvos era uma mulher de 39 anos, identificada como Talia. Ela escreveu no Facebook que era necessário dar um fim em Hakan lentamente, para que ele sofresse mais. Ela escreveu ainda que uma sentença de prisão perpétua não era o suficiente para aquele bastardo. Após receber uma notificação de ação judicial, Talia se recusou a pagar a indenização, o que fez com que o processo contra ela continuasse. Ela então seria julgada para que uma decisão fosse tomada, mas eu não encontrei se ela foi condenada ou não. Não ficou claro quantas pessoas foram processadas por Hakan e tiveram que fazer um acordo com ele para não terem que enfrentar um julgamento, mas é dito que o número ultrapassa de 10. Após tudo isso, um novo julgamento foi marcado para Hakan Ünal. Nesse novo julgamento, o irmão de Cena, Naim, e os advogados das partes estavam presentes no tribunal. Em sua declaração, o promotor afirmou que não era verídico o argumento do acusado de que ele levou a esposa grávida até o penhasco e ela caiu sozinha. O promotor exigiu que o réu fosse condenado novamente à prisão perpétua pelo crime de ter tirado a vida de sua esposa grávida. Hakan Ünal, por sua vez, novamente afirmou que era inocente e que não tinha cometido nenhum crime. Os seus advogados alegaram também que era falsa a acusação de que o homem teria tentado sacar o dinheiro do seguro logo após o caso. A funcionária que fez o seguro de vida, no qual Hakan assinou pela sua esposa, foi ouvida como testemunha no tribunal. Ela confirmou que o homem foi sozinho ao banco para fazer o seguro. Ela disse que não se lembrava da justificativa que ele deu por ter ido ao banco sem a sua esposa, mas mesmo assim assinou em seu nome. A funcionária disse que, por Hakan e Cena serem clientes conhecidos do banco, a transação foi realizada com a aprovação dos demais funcionários e o seguro foi ativado. Hakan Ünal, por outro lado, alegou que a sua esposa estava sim com ele quando ele foi ao banco e disse que foi a funcionária ouvida como testemunha que preencheu toda a documentação e não ele. Durante o tribunal, o irmão de Cena disse que ela era contra fazer empréstimos ou gastar qualquer quantia de dinheiro de forma desordenada. Isso, segundo o irmão da vítima, seria mais uma evidência de como Hakan usava o nome da esposa para adquirir benefícios financeiros sem o conhecimento dela. Relatórios bancários solicitados pela polícia mostraram que Hakan fez 7 empréstimos em nome de sua esposa antes do crime e sem o conhecimento dela. E após o crime, ele partiu para uma vida de luxo
incluindo passeios de jet ski, viagens pelo país e hospedagem nos melhores hotéis. O novo julgamento de Hakan durou vários dias e diversas pessoas foram ouvidas. Nesse meio tempo, o réu foi submetido a uma avaliação mental que constatou que ele não tinha nenhum problema. Por fim, Hakan Aizal foi novamente condenado à prisão perpétua e, após ler a sentença dele, o juiz responsável pelo caso disse que ele deveria cumprir no mínimo 30 anos antes de entrar com um pedido para a liberdade condicional. Atualmente, Hakan Aizal se encontra em uma prisão da Turquia, onde passará longos anos de sua vida. E esta foi a história de Sena Aizal, uma mulher grávida que teve a vida cruelmente tirada por seu marido em troca dos benefícios de um seguro de vida. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.